Olá, voltamos à entrevista com a candidata do PSOL à presidência da República, Luciana Genro. Candidata, a senhora disse recentemente em entrevista que a Marina Silva nada tem a ver com o que as ruas reivindicaram. No entanto, a candidata Marina se coloca como representante da nova política. Na sua opinião, por que ela nada tem a ver com o clamor das ruas? Justamente porque ela defende esse modelo econômico que inviabiliza as reivindicações que o povo trouxe à tona em junho de 2013 nessas grandiosas mobilizações. O povo pede saúde de qualidade, educação pública de qualidade, transporte mais barato e de melhor qualidade, pede mais direitos. E a política econômica que a Marina defende, que é o tal do tripé macroeconômico, que não é uma invenção natural da política econômica, foi uma opção feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 99, por determinação do FMI, que é o controle da inflação via altas taxas de juros. E isso faz com que uma grande parte do orçamento do país, chega-se a 40% do orçamento, seja destinado para o Bolsa Banqueiro, que é justamente o atendimento desse pagamento, né, para 5 mil famílias aí, junto com os bancos que são os detentores dos títulos da dívida pública. Então, como se falar em nova política quando a Marina cede para o agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, cede para os usineiros, dizendo que vai aumentar a gasolina para privilegiar os plantadores de cana, que são o setor mais escravocrata do capitalismo brasileiro, cede para os banqueiros, dizendo que vai dar independência formal para o Banco Central, e ainda cede para os setores mais reacionários do Congresso Nacional, jogando na lata do lixo o seu programa de combate à homofobia e de direitos LGBTs em menos de 24 horas. Então, isso não tem nada a ver com nova política nem com o que pediram as ruas. Mas as pesquisas também mostram que vários dos eleitores, esses 8 em cada 10 que desejam mudanças, identificam a Marina com essa nova política. Vários desses eleitores votam na Marina. Então, acaba sendo uma mão de duas vias. Por que a senhora acha que a população a identifica como essa candidata também que pode efetivamente trazer mudanças? Porque as eleições são uma expressão muito distorcida da vontade popular, né? Justamente pela enorme desigualdade que existe. Se eu estivesse nos telejornais com a mesma frequência que está a Marina, o Aécio e a Dilma, eu tenho certeza que grande parte dos votos, né, que hoje vão para a Marina viriam para o PSOL, porque o que ela simboliza é muito diferente da essência que ela realmente apresenta. E esse símbolo ela construiu com a história de vida dela, que é muito bonita, mas a história de vida do Lula também era e é muito bonita e deu no que deu. Então, a história de vida que muitas vezes cria simbolismos que são alimentados pela mídia, que esconde a candidatura do PSOL, é que faz com que muitas vezes as pessoas optem pela candidatura dela. E muitas, inclusive, que simpatizam com a nossa candidatura, acabam indicando o voto na Marina por achar que o PSOL não tem chance. Então, o nosso combate a essa ideia do voto útil no primeiro turno, que na verdade é o voto inútil, porque é o voto jogado fora numa candidatura que não representa de fato o que as pessoas desejam e que, se vencer, vai decepcioná-las, para nós tem muita importância. Por isso eu tenho insistido muito nessa ideia de que o verdadeiro voto útil no primeiro turno é o voto no melhor candidato. Candidata, por que o PSOL não quis reeditar a candidatura de Heloísa Helena? É porque ela é amiga da Marina, poder eventualmente apoiá-la num segundo turno? Não, foi uma escolha dela desde 2010, né? Ela quis tentar voltar para o Senado depois de ter feito um sacrifício em 2006, porque ela tinha um mandato quase que assegurado de reeleição, ela se sacrificou, ficou sem mandato e quis tentar novamente em 2010 e agora novamente ela está tentando, enfrentando o Collor, né? Então, não tem nada a ver com a amizade dela com a Marina, embora essa amizade seja real, e a amizade dela comigo também. Nós somos muito amigas desde a época em que fomos expulsas juntas do PT e enfrentamos, né, essa guinada que o PT deu no momento em que chegou no poder. Falando em PT, o seu pai é candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A senhora não vota no seu pai? Não voto no meu pai, voto no candidato do PSOL, que é o Roberto Robaina. Ele também não vai votar em mim, nem num segundo ele vota turno? na Marina. Vamos ver no segundo turno, né, como é que vai se desenvolver a situação no Rio Grande do Sul.
Mas o meu filho, que tem o pai e o avô candidatos, porque o Roberto Robaina, que é o candidato do PSOL, é pai do meu filho, não é mais meu marido, mas é pai do meu filho, que tem 26 anos. O meu filho já disse que vota no pai dele no primeiro turno e no avô no segundo turno. E a senhora faz o mesmo? Vota no seu pai no segundo turno? Vamos ver. Quem sabe o Roberto Robaina vai estar no segundo turno. Candidata, a senhora acha que os black blocs são vândalos ou é compreensível esse método de protesto por meio da depredação de bancos e concessionárias, que para eles são símbolos do capitalismo? Eu acho que compreensível não é correto. Né? É compreensível porque é um setor da juventude radicalizada, indignada, que não encontra forma de se expressar na política. Mas é muito ruim, porque acaba prejudicando as manifestações. Para nós do PSOL, a grande estratégia de mudança no país é por grandes mobilizações. E as depredações, a quebra de bancos ou vidraças ou patrimônio público, afasta as pessoas por causa da violenta repressão policial que vem, em geral, inclusive desproporcional à ação dos black blocs e que não atinge apenas a eles, atinge a todo mundo. Eu mesma tomei bomba de gás lacrimogêneo lá em Porto Alegre, não estava depredando nada. Então, eu acho que esses meninos, eles acabam atrapalhando a nossa estratégia. Mas eu me preocupo muito mais com os vândalos e os black blocs da política institucional, né? Os corruptos que estão lá encastelados na Petrobras, que promovem o superfaturamento das obras. Esses são os verdadeiros saqueadores do patrimônio público, os verdadeiros vândalos da política. São muito mais perigosos do que essa meia dúzia de jovens que quebram vidraças. Mas essa relativização não abre espaço para a legitimação da depredação do patrimônio público, candidata? Para quem tem má fé, sim, porque a minha fala é muito clara, né, dizendo que o método deles é um método equivocado e que nós não defendemos e não praticamos. Agora, obviamente que existe, sim, setores que usam de má fé, inclusive usaram contra o Marcelo Freixo, tentando vinculá-lo aos meninos que atiraram aquele foguete que acabou causando a morte do cinegrafista. Mas depois, a própria televisão que fez essa ilação contra o Marcelo Freixo teve que se retratar, porque a posição do pessoal é muito clara em relação a isso. Candidata, a senhora é a favor da descriminalização do aborto, do casamento civil igualitário dos homossexuais. No entanto, nenhuma das duas principais ou das duas candidatas favoritas a vencer esta eleição, a Marina Silva e a Dilma Rousseff, defendem essa posição. Também essa posição não ganha respaldo tanto no Congresso quanto na sociedade brasileira hoje. Na sua opinião, por que essas são questões que ainda enfrentam resistência tanto no Congresso quanto na sociedade? Eu acho, Rodrigo, que é porque o debate não tem sido feito com a qualidade que ele necessita ser feito, né? Por exemplo, sobre o casamento civil igualitário, a gente precisa esclarecer às pessoas que ninguém quer obrigar a igreja a chancelar um casamento homoafetivo. A igreja faz o que bem entende. O Estado é que não pode se submeter a nenhuma crença ou orientação religiosa, né? Outra discussão mal feita é a discussão do aborto. Ninguém é a favor do aborto. O aborto é uma tragédia para qualquer mulher, mas ele é uma realidade. 800 mil mulheres morrem por ano resultado de abortos clandestinos. O caso da Jandira está aí para ilustrar, né? A Jandira, inclusive, pagou por um aborto numa clínica de propriedade de policiais, que provavelmente o aborteiro cometeu alguma barbeiragem, ela não teve atendimento pelo aborto ser clandestino, morreu e o aborteiro ainda deu sumiço no corpo dela, né? Justamente porque é clandestino. Que é esse caso do Rio de Janeiro, que aconteceu recentemente. A senhora se então, refere. Eu vejo que a questão religiosa do momento da concepção da vida e toda essa discussão filosófica, ela é legítima e ela deve ser feita. Mas nós, como Estado brasileiro, temos que buscar o que é melhor para o conjunto da população e tratar o problema do aborto como uma questão de saúde pública. Então, o Uruguai, por exemplo, descriminalizou e criou uma rede de atendimento e de acolhimento à mulher que diminuiu drasticamente o número de abortos realizados e
zerou as mortes, porque é muita hipocrisia, Rodrigo, se dizer contra o aborto e a favor da vida e não se oferecer para essa mulher que está com uma gravidez indesejada as condições para ter o filho. Isso não reflete um pensamento conservador da sociedade também, Com candidata? certeza reflete. Eu fui mãe com 17 anos, Amanda, e não foi uma gravidez planejada. E eu tive o apoio do meu companheiro da época, tive o apoio da minha família, pude pagar uma creche para botar o meu filho com 1 mês e meio para poder trabalhar. Mas quem é que tem esse apoio? As mulheres que recorrem ao extremo do aborto não têm. Então nós temos que criar uma rede pública que ofereça esse apoio à mulher que está num momento de desespero, inclusive para que ela possa desistir do aborto ou permitir que ela o faça com segurança. E junto com isso, obviamente, um programa de planejamento familiar, de orientação, para se evitar as gravidezes indesejadas que, mesmo assim, tendem a acontecer porque faz parte do próprio método contraceptivo à margem de falha. Candidata, nós vamos para um rápido intervalo. Mais uma vez, voltamos já já com a candidata Luciana Genro, do PSOL.